Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo nosso. É uma grande satisfação estar com vocês aqui para estudarmos mais um pouquinho a respeito das obras de Joana de Ângeles, que tanto nos satisfaz, né? Que tanto nos traz muita sabedoria, que tanto nos alimenta a alma, deixando-nos serenos, sem entristecimento e felizes, sem algazarras, alegres, sem aquela alegria que se transforma numa algazarra, não é isso? E nós estudaremos ainda a obra Constelação Familiar, que, se eu bem me recordo, é a 53ª obra escrita por ela, e estudaremos o capítulo 3, Os Genitores. Joana nos diz que em famílias se reúnem os espíritos afins por amor ou por comprometimento de vidas passadas. Às vezes renascem na família espíritos elevados que vão desempenhar uma significativa obra de caridade na sociedade. Assim, cabe aos pais educá-los, desenvolvê-los intelecto-moralmente, encaminhando-os para a paz e para a felicidade. Assim, os pais, antes de nascer, estão comprometidos com planos e projetos para com aqueles espíritos que serão seus filhos. E assim, no plano espiritual, fazem cursos de autoiluminação, de responsabilidade, de paciência e amor, para o desempenho de uma das mais significativas missões que nós podemos desempenhar na Terra, que é a paternidade e a maternidade. Bom, então, diante desse planejamento, que é um planejamento sério, é um planejamento volumoso, naturalmente, a primeira página, a contracapa desse planejamento familiar é, naturalmente, o casamento desse par, o casamento desse homem e dessa mulher. Pois bem, quando eles reencarnam por precipitação, por imaturidade sexual, por algum desequilíbrio psicológico temporário, comum tanto na vida dos jovens, eles não cumprem nem essa primeira página, não cumprem nem essa contracapa que é a do casamento entre eles, arrumando outros casamentos que não estavam no planejamento espiritual. E nesse casamento novo, mais facilmente se manifesta o tédio, a agressividade e, na linguagem popular, a vontade de pular a cerca, como se diz. Ora, assim, há uma necessidade de um cuidado significativo com o sexo antes do casamento. Nós sabemos que a função primeira do sexo, a função primeira é a procriação, apesar do equilíbrio, apesar da renovação que nós temos, que nós sentimos, com a troca de hormônios emocionais de uma relação sexual verdadeira e responsável. Assim, a importância com o sexo antes do casamento nos até impede, da prática do aborto delituoso e das suas consequências graves. Porque o aborto, ele não elimina o erro da imprevidência. Pelo contrário, ele é um infanticídio que pesará na evolução daquele que a pratica. É que a vida, ela não pode ser um barco à deriva, ela necessita de uma orientação superior, de seriedade, necessita de segurança. Porque quando nasce uma criança, mudam-se os objetivos essenciais. O casal que estava antes simplesmente à busca do prazer, simplesmente buscando as alegrias da vida, agora se veem totalmente em torno da criança recém-nascida. E tudo em torno dela é essencial. O recém-nascido, ele exige uma mudança de hábito,
uma mudança de costumes, uma mudança de atividades. Mais do que isso, exige uma renúncia e mais à frente vai exigir apoio e orientação. Mas, de qualquer forma, é uma satisfação muito grande ajudá-lo. É como uma ave que necessita de um tempo para dar o primeiro voo. Também os pais devem cuidar do seu próprio comportamento, da sua linguagem, porque educar é, antes de tudo, exemplificar, porque o educando, ele vai aprender primeiro as lições práticas e posteriormente as lições teóricas. Assim, se no lar existe tolerância, paciência e amor, as crianças se tornarão adultos equilibrados, afáveis e amorosos. Também, se é mais de um filho na família, se são 2 ou mais filhos na família, o amor deve ser distribuído igualitariamente entre eles. Sabemos e é compreensível que como esses filhos vêm de relações pregressas, de relações no passado para com um ou para com outro, há uma maior afetividade, é natural. Porém, na vida atual, o que se tem necessidade é de uma harmonização. Por isso, o amor deve ser distribuído igualmente entre eles, ainda que para com um ou para com o outro a afetividade seja diferente. E o amor deve ser desta forma, equilibrada, igualitária, para que não surja um ciúme entre um e outro. Também, o que é uma pena, alguns pais, eles são irresponsáveis ou transferem as suas frustrações para os filhos. Os pais irresponsáveis são os violentos, ou os que bebem excessivamente, os que abandonam o lar em busca de uma vida de prazer, né, de um segundo relacionamento meramente vinculado ao prazer, os que transferem as frustrações para os filhos, aqueles que economicamente viveram uma vida difícil na infância e na juventude e agora, estando em melhor condições, tudo ofertam aos filhos, ou que, quando na juventude foram um tanto castrados e que agora dão toda a liberdade aos próprios filhos. Mulheres que não foram tão admiradas pela sua beleza expõem as suas filhas nas redes sociais como objetos para adulto, roubando-lhe a infância, e que é o período de educação, e as empurrando para a sensualidade, as empurrando para o erotismo, para o desrespeito do próprio corpo e o desrespeito à vida. É interessante notar que Joana de Ângeles escreveu sobre isso em 2008 e agora, em 2025, a gente observa o Congresso Nacional estabelecendo o ECA digital, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente digital, para justamente proteger as crianças e os jovens nesse sentido, né? Então, outros pais, o que é que eles fazem? Eles iniciam os seus filhos no tabagismo, no alcoolismo e na agressividade para com terceiros. Todos esses não estão preocupados com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento moral, com a saúde mental dos próprios filhos. Ora, mas as responsabilidades para com os filhos, elas são muito sérias para serem descartadas, e os pais serão responsabilizados por isso. Na vida familiar, ela deve estar envolta no amor muito sério e muito profundo, senão a família vai sofrer influência das iniquidades sociais que são tamanhas. Por exemplo, a pornografia tão difundida, o erotismo tão difundido, vai trazer
uma vida um tanto precoce, vai trazer uma precocidade do amadurecimento sexual dos jovens. E eles vão então se relacionar sexualmente sem nenhuma significação, com celeridade, apenas por curiosidade e no impulso ao aselvajado. E logo nós teremos meninas que serão mães e algumas abandonarão as próprias crias como se fossem a semelhança dos animais, né? E sem nenhuma sensibilidade. Outras entregam seus filhos para os avós cuidarem. E os avós, um tanto amargurados, descontam nos netos a irresponsabilidade dos seus filhos. E esses netos vão ser criados como se fossem um peso na economia familiar. Ora, quando eles forem jovens, formarão na sociedade grupos ou tribos agindo na sociedade com agressividade, com violência, com criminalidade. Outros serão cooptados pelo crime, se tornando mulas ou distribuidores de droga que está presente na casa mais simples como na casa mais rica. Então vejam, se um determinado lar ele se desregrar, ele se torna uma ameaça à sociedade. Os pilares de uma família são os pais, depende dos pais o sucesso ou o naufrágio dos filhos. Entre os 10 mandamentos de Moisés, existe aquele em que nós devemos honrar pai e mãe, quer dizer, amar e respeitar os pais. Porém, também é da lei divina que os pais devem fazer por merecer essa honra, esse amor e esse respeito. Prezados amigos, esse foi o nosso estudo de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Deixem seus comentários, coloquem aquele joinha lá que a gente vai produzir muitos vídeos, se Deus quiser, da Joana, né? É somente através do estudo que nós podemos realizar a nossa transformação íntima. Que Jesus nos abençoe.